Shalom, shalom, bom dia! Eu quero te convidar o grão de mostarda. Você pode dizer a este monte, sai daqui, vai para colar, e ele vai se mover. Foi pensando nisto que, certa ocasião, há muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu estava vivendo dias, um tempo de grandes adversidades, e eu precisava lembrar dessa palavra diariamente. E para me lembrar melhor ainda, eu tomei uma decisão. Eu peguei um pote que eu tinha, um pote pequenininho, coloquei muitas sementes do tamanho do grão de mostarda no centro da minha mesa. Era para que eu olhasse todos os dias e eu pensasse, é só isso, não são todas essas sementes, é uma delas. É esse tamanho de fé que eu preciso diariamente para que o monte da dificuldade saia diante de mim, porque é isso que Deus precisa. Então eu olhava, mas chamou a atenção de muita gente. E muita gente que entrava na minha casa perguntava, o que é isso? E eu respondia, eu só preciso de um pouco de fé para que grandes coisas aconteçam. Às vezes, olha, você fica desestimulado porque você fala, eu não tenho tanta fé assim. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, maior vai ser a sua fé. Assim foi com o pai de um menino que estava sofrendo com possessão e era algo muito violento. Aqueles demônios lançavam o menino na água, no fogo, e aquele menino corria risco de vida todos os dias. E Jesus, quando esse homem foi até Jesus e ele disse... Sabe qual foi o pedido dele para Jesus? Senhor, aumenta a minha fé. Porque Jesus perguntou, você crê? Ele falou, Senhor, aumenta a minha fé. Mas eu creio. Ele só achou que a pequena fé dele não faria nada. Mas a pequena fé daquele homem fez com que o braço do Senhor se estendesse e aquele menino foi liberto. Eu vou te dar mais exemplo de pequenas coisas que se tornam grandes coisas nas mãos de Deus. Por exemplo, este devocional. É um pequeno tempo diante de Deus que vai fazer uma grande diferença na sua vida. A mesma coisa, a oração que nós fazemos aqui dentro deste devocional. É um curto período de oração e que Deus vai fazer grandes coisas, porque é uma semeadura constante, porque você faz todos os dias. Assim aconteceu com uma mulher. Essa mulher já tinha sido impactada por uma tragédia, ela era viúva, a perda do seu marido, e ela é conhecida na palavra como a viúva de Sarepta, porque era onde ela morava. Ela tinha um único filho e um grande problema. Ela estava vivendo uma grande seca, o problema não era só dela, era um problema nacional. Mas esta mulher estava vivendo calamidade na sua casa. Ela saiu de casa com uma pequena fé. Porque se essa mulher não tivesse ânimo, ela não tivesse esperança e não tivesse fé, ela ficaria em casa esperando a morte chegar. Mas ela saiu para lutar pelo seu filho. Ela foi até a porta da cidade para pegar alguns gravetos, para que fazer com o pouco que ela tinha alimento, para que ele pudesse viver ainda mais alguns dias, mais algumas horas. Esse era o pensamento dela. Só que ela encontrou com uma palavra profética. Ela se encontrou com o profeta. E o profeta Elias pediu para ela, falou assim, o que o profeta Elias estava pedindo para ela era um gesto de fé. Me dá primeiro a água e o bolo e você vai ver grandes coisas. Essa mulher, ela questionou como você pode questionar. Ela disse, como está escrito aqui, eu vou ler para você em 1 Reis, capítulo 17, ela, no versículo 12, ela disse, eu tenho apenas um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite num jarro, e como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Veja que tudo dela era pouco, era um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, um resto de comida, um pouquinho de graveto e depois a morte era certa. Mas diante do desafio,
do profeta, o profeta disse: entregue esse pouco para Deus. Veja o que Deus pode fazer com este pouco. Ela entregou o pouco para Deus. E sabe o que aconteceu? Nunca mais, até a crise, até a seca passar, a farinha não acabou, o azeite também não acabou, e essa mulher viveu dias de milagres. Entrega a pequena oração, entrega a sua pequena fé e veja a grande diferença no seu dia, hoje, amanhã, depois de amanhã. Teve mais uma pessoa que entregou pouco diante do Deus grandioso. Havia uma multidão. Essa pessoa que eu vou falar, ela se destacou no meio da multidão. Se destacou de tal forma que até hoje nós falamos sobre essa pessoa. Essa pessoa era rica, poderosa, e entregou caminhões de coisas naquele momento de extrema necessidade. Vamos ver a história. É a história que você conhece, canta música sobre isso. É um menino que tinha só 5 pães e 2 peixinhos. Jesus tinha uma multidão, essa multidão ouviu Jesus durante horas, horas e horas, até que caiu a tarde, já era noite, e o problema é que não tinha comida. Acabou a comida, o lanchinho que as pessoas levaram, não tinha supermercado, não tinha loja de conveniência, as pessoas passariam necessidade. Tinha ali crianças, tinha idosos, e ali as pessoas estavam passando literalmente fome, necessidade. Jesus se importa com a sua necessidade. Jesus olhou para aquela multidão, ele ficou compadecido e ele perguntou aos seus discípulos: vocês têm alguma coisa? Os discípulos nada tinham, mas um disse: Jesus, tem aqui um menino que está oferecendo, ele aqui, ó, ele acabou de chegar, ele está oferecendo, mas o que ele está oferecendo não vai fazer a diferença. Presta atenção, o pensamento dos discípulos era de que o pouco não faz diferença. Então, quando eles entregaram aquilo que eles achavam que não faria diferença, que era 5 pães e 2 peixinhos, Jesus pegou aquilo como que se fosse algo muito precioso. Jesus levantou esta pouca provisão e agradeceu ao Pai. E ele agradeceu o quê? Agradeceu a falta? Não, agradeceu a multiplicação em cima do pouco. E o que aconteceu? Foram 12 cestos que sobraram. Não só todo mundo comeu e comeu fartamente diante do milagre da multiplicação, mas sobrou, sobejou. As pessoas não aguentavam mais comer, de tanto que multiplicou. A unção da multiplicação. É isso que Deus vai fazer. Se você entregar: Senhor, hoje eu só tenho um pouquinho de esperança, eu só tenho um pouquinho de fé, eu só tenho este tempo pequeno que eu estou entregando a Ti. E Jesus está falando: entrega aqui na minha mão. Eu vou levantar agora. Eu vou levantar diante do Pai. E a unção de multiplicação vem sobre este pouco que você está entregando. Então, não tenha medo de entregar agora a sua fé e esta pequena oração que você vai fazer, porque vai mover os céus com certeza. Mas não ore sozinho, compartilhe essa oração com alguém e também deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pega agora na mão de alguém, aí você fala: eu estou sozinho aqui, pela fé, com esses irmãos que estão aqui, pela fé, todos nós juntos vamos orar juntos. Eu pego na sua... Nós temos diante de tantas dificuldades, diante de tantas necessidades, grandes problemas, entregamos, Senhor, essa pequena esperança. Senhor, eu creio que o Senhor está ouvindo. Aceita agora a fé, a oração de cada um aqui. Senhor, é um clamor que estamos levantando diante de Ti. São grandes problemas, grandes dificuldades, grandes enfermidades. Oh, Senhor, são grandes necessidades financeiras, mas nós entregamos a Ti, Senhor, estes grandes problemas e com a Tua unção de multiplicação, com a Tua unção de grandiosidade, porque Tu és um Deus grande, forte e poderoso. Senhor, toca agora nessas situações irreversíveis e transforma em um grande milagre. Senhor, eu quero declarar que no coração de cada um, daqui a pouco, às 18 horas, no nosso vídeo, em nome de